Olá, hoje no nosso programa a gente conversa com Rosana Souza, que é instrutora e vai esclarecer para nós várias dicas importantes sobre medo de dirigir. A gente também vai conversar com Ana Pasternak, que é consultora de imagem e vai trazer para nós as tendências para o inverno 2022. Então não sai daí porque o nosso programa está no ar. E agora a gente tem dica importante para quem tem medo de dirigir. Eu vou conversar com a Rosana Souza, que é instrutora. Tudo bem, Rosana? Boa tarde. Prazer te receber aqui novamente, viu? Eu que agradeço vocês, é um prazer estar aqui. Rosana, vamos começar entendendo, com certeza, pela prática da sua atuação, você sabe quais são os principais motivos. Deve ter muito assunto particular, mas devem ter motivos que acontecem com frequência que causam o medo de dirigir. Tem alguns tópicos que você falaria, olha, esses são os principais? Vamos lá, Jaque. O pessoal, quando entra no processo de CNH, eles acabam evoluindo, né, pro medo de dirigir, porque eles deixam que o sistema nervoso deles afetem, né, o emocional afetem todo o processo prático. É importante a gente ressaltar que nós temos dois sistemas nervosos. Nós temos o nervoso límbico, né, que é o nosso sistema nervoso mais primitivo, e é ali onde passa, né, processadas as nossas emoções. E as pessoas que não racionalizam e não evoluem nessas emoções para racionalizar o medo, para racionalizar a raiva, que é o lado emocional que afeta essas pessoas, é onde trava e é onde começa a desenvolver o medo. Ele começa ali no processo de CNH, na prova do Detran, por exemplo. Então ali, o que eu sempre falo para as meninas, ali que começa tudo. No processo de CNH, quando você vai para o prático, no seu emocional que você não treina, que precisa ser treinado. E como é que é feito isso? Quando você começa a aprender, eu explico sempre que o processo ele é 3 fases, né, de aprendizado. Você passa primeiro por ouvir, ver, né, entender após e só então ir para a prática. E quando você passa por esse processo, que é quando você começa a internalizar o entendimento. E aí você começa a ir para o processo prático mais tranquilo, com o seu emocional menos abalado, né? Com o lado ai, o que eu vou fazer, o que vai acontecer? Porque você já tem a compreensão disso antes. Rô, já eu vou para o momento da prova, depois a gente vai falar um pouco do dia a dia, porque... Bom, quase todas as pessoas que eu conheço ficam muito nervosas na hora de fazer a prova, mas eu quero um passo antes entender essas 3 fases que você citou para nós. Você pode falar um pouco mais sobre cada uma delas? Claro, com certeza. Porque às vezes, talvez justamente não dominar, não passar por essas 3 fases pode atrapalhar depois lá na frente, né? Exatamente. Nessas 3 fases que ela tem que compreender. Mas antes de falar dessas 3, eu preciso dizer que infelizmente hoje existe na maior parte dos ensinos um déficit, que é o déficit de que não é passado essa informação, o qual ela vai primeiro ter que ter entendimento sobre o veículo, ela vai ter que treinar a coordenação motora, que não depende do instrutor, é unicamente do aluno, e aí sim ela vai ter que treinar o emocional. Essas 3 fases é obrigatório que ela tenha essa compreensão para que ela não se cobre tanto no momento que ela estiver ali no treinamento prático, quando ela for lá com o examinador, quando ela estiver no processo do treinamento ali, da prova, né? E isso acaba afetando porque quando você sai da parte teórica e vai para a parte prática, acaba as pessoas já te colocando no carro para fazer algo que você ainda não teve compreensão, não teve entendimento antes e vai já fazer algo qual você pensa que vai sair matando todo mundo do carro quando você entra dentro. Eu sei porque as meninas me passam, eu vou para o carro e não sei nem o que fazer. O instrutor explica, mas explica com o aluno dentro já para fazer. Então, o que eu sempre falo, sabe, Jaque? O processo, ele tem que ser reavaliado, ele tem que ser mudado, alterado ali a metodologia de ensino para levar os alunos para a prova, para a prática, antes explicar como funciona o carro, como funciona tudo que a pessoa vai fazer ali. Ela vai ter que entender isso teoricamente para depois ir para o carro e fazer. E aí é onde o emocional começa desde esse momento, porque ela vai
sem entender, ela faz reproduzindo, ouvindo o instrutor falando, faz na repetição, sem entender o processo, ela sai, se depara num trânsito qual não tem nada a ver com a prova da autoescola, né, o que ela passou, e aí ela acaba deixando a CNH de lado porque ela não tem a coragem de enfrentar. E esse enfrentamento só seria possível se ela tivesse primeiro entendido esses 3 processos que são etapas do aprendizado. Se você acredita que se a pessoa passa por esse processo da maneira adequada, as aulas que a gente faz antes de tirar a carta seriam suficientes para a pessoa já começar a dirigir? Sim. Sim, porque ela continuaria tendo a opção de fazer mais aulas por conta, para aprimorar, né? Por conta da coordenação motora. Perfeito. Porque é com a prática que a gente vai pegando essa coordenação até. Exatamente. Então, assim, algumas pessoas, algumas não, é individual demais a coordenação motora. Não tem como eu posso passar toda a didática para ela, só que com os treinos ela vai começar a entender como funciona. Só que aí que tá. Aí entra a falta de coragem, entra o emocional, que é o que elas pensam. Não, eu não consigo dirigir porque o meu emocional não deixa. Literalmente o medo, muitas vezes, né? O medo, muitas vezes a falta de coragem, a falta de compreensão. A primeira coisa que eu quero que elas entendam, que eu quero que todos entendam, a primeira coisa é entendimento. Eu entendo que o emocional vai te afetar, que já é a terceira parte que eu disse, certo? Uhum. Primeiro você compreende, depois você entende da coordenação motora, você vai treinar, depois você vai treinar o emocional. É a tua última fase. Só que antes de você dizer, ai, mas o meu emocional, eu tenho que passar por um psicólogo, eu tenho... Calma, entenda. Como que você sabe se você compreende ou não? Não é porque a CNH está na sua mão. E sim, se você sabe fazer aquilo ou não. E o fazer é falar sobre aquilo. Para que serve uma embreagem, que eu sempre falo isso? Acaba sendo até repetitivo por conta de que as pessoas insistem em achar que elas precisam ir para o carro treinar. Não, mas eu preciso ir. É só assim que eu vou aprender. Não é assim que você vai aprender. Você vai aprender entendendo o funcionamento do carro e do que você vai fazer nele primeiro. Depois que você entendeu isso, tá tudo certo? Não, agora você vai ter que ir para o carro treinar a tua coordenação, que é na coordenação que você vai errar muito, porque você vai ter que conciliar todo o seu corpo para fazer coisas diferentes. A pessoa vai ter que mudar uma marcha e o olhar estar em outra coisa, uma perna esquerda vai fazer uma coisa, então você tem que entender que isso é treinado. E é tão impressionante, né? Eu estava pensando, no começo, bom, eu já dirijo há muitos anos, mas no começo eu não ligava um rádio, eu ficava ali focada só na direção. Demora, assim, um tempo, lógico, cada pessoa com certeza tem um tempo, mas para você se soltar, para você não precisar olhar para trocar uma estação do carro, de música, né? Essa habilidade, porque é uma brincadeira, né? Mas pensar no caminho, pensar no pé, na marcha que você tem que trocar, na velocidade, ver se vem outro carro, é bastante coisa, né? Sim. Muitas vezes, inclusive, até usar ali o Waze no celular pode atrapalhar demais no começo, não pode? Não, fora de cogitação. Porque no início o importante é você fazer percursos que você conhece, que você já está habituada. E em horários que você pode fazer esse percurso. Vai para o mercado, vai para a casa da mãe, no final de semana. Porque você não está habituada com um trânsito intenso. E aí elas se colocam num trânsito, acontece alguma coisa porque elas não entendem o funcionamento do carro, que eu digo que é prioridade. E aí traumatiza. E aí não pega mais o carro. Então aí pensa, não, mas para eu ir dirigir, eu preciso ir para o carro. Mas não você não precisa primeiro ir para o carro. Você precisa primeiro entender. A maioria, dos traumas acontecem porque elas vão fazer aquilo que elas não sabem. Na autoescola, elas fazem aquilo que é falado. Eu brinco que, não posso generalizar, mas a gente praticamente aprende a passar na prova, né? Só. Aprender a dirigir mesmo, muitas vezes, eu não estou falando que em todas as autoescolas é assim, mas aprender a dirigir mesmo, parece que a gente ou tem que pagar depois alguém para ajudar, ou começa se arriscando menos. Então vai nos lugares que você domina, aonde você sabe, e às vezes eu falo para escolher bem o bairro, porque às vezes é bem intenso. No bairro tem criança correndo no meio da rua, tem bola passando, tem cachorro correndo, então às vezes o bairro é uma cilada também, tem que tomar cuidado. Estacionar no mercado de bairro às vezes é um trabalhão, então
pega os lugares que você domina mais para esse começo, talvez, né, Rô? Com certeza. E detalhe, se certificar de que o que você vai fazer, você aprendeu. Você saiba fazer, Porque né? é tão engraçado que se eu chego para alguma aluna que é recém-habilitada, como eu já cheguei, e dizer para ela, vira para mim e fala, eu tentei estacionar na minha garagem, bati, tenho medo, não quero mais pegar. Aí eu pergunto, o que você aprendeu em estacionamento na autoescola? Aprendeu uma baliza, a baliza não é E não é estacionamento. nem entre dois, não sei hoje, né? Mas não era nem entre dois carros quando a gente aprendia, né? Acho que Não não é, é, né? Não é entre dois carros. Não é. E baliza não tem nada a ver com estacionamento. São formas diferentes, entende? O que você aprende na autoescola, ou o que deveria aprender hoje, é manusear o veículo, e o entendimento que eles passam ali para vocês é só como que você vai precisar trocar uma marcha, que você vai precisar pisar numa embreagem, que você vai precisar movimentar o carro apenas, mas dirigir não é só isso. Então vai muito além disso. Eu quero me dedicar mais às que já são habilitadas, aos que já são habilitados, mas antes eu só quero te fazer uma pergunta, que é a seguinte: tem dica pro dia da prova? Porque é outro momento de muito nervoso, né? Ai, eu comecei falando isso, nem terminei, né? Só pra gente concluir essa parte. Essa parte do emocional, certo? Como eu estava falando, nosso sistema nervoso límbico, ele é mais primitivo. O nosso sistema nervoso, ele afeta tudo o que você faz na vida no geral. Então, como que você tem que fazer? Treinar o emocional. Como que treina? Você pode utilizar de respiração. Por que que eu vou explicar um pouquinho da parte da respiração? Quando o sistema nervoso límbico, que ele é mais aqui atrás, que é primitivo, é aquele que você vai fugir, correr ou congelar, que é aquele que você vai travar quando você tem medo, quando você tem raiva, quando você faz alguma coisa. Isso só sai do sistema nervoso quando você racionaliza para ele ir para o córtex cerebral. E aí você vai mentalizar sobre aquilo que você está sentindo. Eu chamo de racionalizar os seus sentimentos, né, suas emoções, e então colocar aquilo no lugar que ele deve estar, que é na realidade. A maioria das pessoas que tem medo, elas fantasiam muitas coisas. Ela viaja, né? Cria coisas. Já cria um acidente, já cria um problemão, já cria uma batida. Acontece, muitas pessoas falam isso, que elas se imaginam batendo o carro quando elas saem com ele, né? Atropelando pessoas, Jaque. Eu acho que vai entrar alguém e eu não vou conseguir parar o carro, vou atropelar. Tipo assim, de onde ela tirou isso? Então, na prova, fazer isso também é importante, né? Respiração principalmente, porque algumas pessoas que falam que deu branco ali, eu não consigo pensar, na verdade ela está com o emocional dela abalado, ela não racionalizou o que ela está sentindo, porque o que é racionalizar? O que você vai fazer? Você vai passar coisa de quanto tempo? 10 minutos num carro com um examinador. O que você tem que fazer para ficar calma? Você tem que entender que o que você vai fazer no carro com ele é o que você fez com o instrutor até então. Não tem porquê, se você aprendeu. E aí é uma pena que existe o déficit de ensino e tem coisas que eles não aprenderam. Mas, se a questão aí é prova do Detran e você quer passar na prova, você precisa se certificar dos pontos que vai te reprovar, dos pontos que você precisa aprender, que é usar uma embreagem, trocar uma marcha, dar uma seta. Então, quando você tem essa convicção de que aquilo que você sabe fazer, por que você vai ficar com aquele emocional abalado? É a segurança, né? Ó, eu vou chamar um quadro, daqui a pouco a gente volta continuando aqui, tá? E é lógico que eu vou me concentrar naquelas perguntas para muita gente que está nos assistindo, que tem carteira de habilitação, tem a CNH, mas não consegue sair por medo. Mas antes, a gente tem uma dica boa justamente para você saber sobre o seu direito. Vamos conferir. Muito obrigada, doutor Leonardo. E agora a gente retoma o nosso bate-papo sobre medo de dirigir. Estou conversando com a Rosana, que é instrutora, está esclarecendo as nossas dúvidas sobre isso. Ou vamos voltar a retomar o bloco que a gente está falando no bloco anterior, justamente sobre esse controle. A gente falou da prova, mas para qualquer momento de dirigir, ter a certeza de que eu sei o que eu estou fazendo vai refletir totalmente no emocional também, não vai? Com certeza. Então, aprender é o principal passo, né? É aí que começa tudo. Por favor. Porque quando você entende isso, você vai começar, é onde eu digo que tirar, né, o seu emocional do sistema límbico primitivo, que é o lado do seu cérebro que te trava, se você não racionalizar o que você está sentindo. E aí sim, você vai começar a pensar, e nada mais é do que eu sei fazer. Não é pensamento positivo, é saber que sabe o que você está fazendo. É você ter a consciência de que você aprendeu e de que o examinador, ele está fazendo nada mais, nada menos que o papel dele em você provar aquilo que você sabe. Então, a questão toda, o emocional, ele sempre vai ser um problema na tua vida.
se você não aprender a racionalizar isso. E você só consegue racionalizar mentalizando, colocando seus pensamentos em ordem sobre aquilo que você está de frente. O que você está se deparando na qual situação é de raiva, é de medo. Se você não parar para pensar, você vai congelar, você vai fugir, você vai fazer qualquer coisa menos resolver o problema. Vamos lá para o dia a dia das pessoas um pouco, então, porque muita gente conseguiu tirar a carta, tá lá com a carta e os anos vão passando e a pessoa não dirige, às vezes até porque um dia tirou da garagem e ralou o carro, porque um dia saiu, o carro morreu, não conseguia ligar mais esse carro de jeito nenhum, a pessoa ficou desesperada, mas ela quer retomar, ela quer voltar a dirigir, ela associa tudo a um medo. Eu sei que em alguns casos, por um trauma, talvez seja necessário encaminhar para um psicólogo, mas na sua experiência, de uma maneira geral, dá para resolver esse medo? Com certeza, principalmente, Jaque, ela tendo esse conhecimento e admitindo que ela não aprendeu muita coisa. Ela tem que lembrar do processo CNH, saber que muita coisa não é culpa dela, que de fato ela não aprendeu, o exemplo que a Jaque deu da garagem de ter batido. Não fez estacionamento, você não entendeu sobre os eixos do carro, você não sabe para onde virar o volante numa manobra de ré, você não sabe sequer que precisa passar metade do carro para depois fazer a curva, porque se você virar antes, você bate a parte de trás. Então, assim, tem tanta informação que não foi passada. Então, primeiro, tira a culpa de si, que ela não é 100% tua. Eu tenho que encerrar, mas eu só queria que você falasse uma coisa muito importante que você falou para mim fora do ar, que é a importância de se treinar no próprio carro. Você finaliza falando sobre isso? Claro, claro. Eu tenho passado aqui esse tempo todo, meu maior trabalho aqui é explicar para vocês que estão atrás de um treinamento para habilitados, onde eu também dou aula para habilitados e treino a pessoa no veículo dela. É importante que vocês que estão buscando treinamento prático, presencial, não aceitem treinamentos que sejam somente no carro do instrutor. Tem instrutores que eles são, que tem uma didática, né, de uma forma mais evoluída, treina vocês como eu treino no próprio carro de vocês. Outros, posso dizer que a maioria, pela quantidade de pessoas que eu tenho pego e tem trazido esse problema para mim, a maioria treina no próprio veículo. Encerra o treinamento no veículo do instrutor. Então, isso quando você chega no seu carro, você não vai conseguir porque a embreagem é diferente, muda-se, os percursos têm que ser os percursos que você vai fazer. Então é importante que você tenha consciência que ao buscar um instrutor para treinar você, né, para te ajudar nesse processo, ele possa te passar as orientações e diga, pelo menos, que vai fazer metade das aulas no carro dele e metade no teu, porque só no do instrutor, todos que eu peguei até hoje, com a minha experiência, posso dizer que não evoluiu para onde eles queriam. E para mais dicas, eu vou deixar as redes sociais da Rosana. Para quem quiser entrar em contato no Instagram, @RosanaSouzaInstrutora, passando para vocês. E o canal do YouTube, Rosana Souza Instrutora também. Rô, muito obrigada e uma ótima tarde, viu? Eu agradeço. Prazer te receber aqui. O prazer foi meu.